Divulgação dos índices de inflação na Europa, divulgação da inflação de preços ao produtor nos Estados Unidos, mais algumas informações relacionadas às lojas americanas e também como que a China acabou se comportando no ano de 2022 com a sua economia. É sobre esses temas que nós falaremos agora nesse vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista em investimentos aqui na casa e fica o nosso convite a você, caso não seja inscrito no nosso canal, a fazer a subscrição e também ter acesso a todos os nossos conteúdos aqui que são postados de forma diária. E também, se você já é inscrito ou não é, fica o nosso convite também a deixar o joinha no vídeo, que nos ajuda bastante. Pois bem, 10 minutos de economia, então vamos lá. Temos alguns assuntos aqui, temos bastante coisa a ser trazida. Então, por gentileza, deixa só para compartilhar a tela, Luiz. Obrigado. Bom, vamos dar um rápido giro aqui pelo mundo, ver como que os mercados estão se comportando no mundo afora. Vamos falar do Brasil na sequência também. Bom, o maior destaque que nós temos hoje de queda é a Rússia, fechando aí no campo negativo até o presente momento. Europa fechando sem maiores novidades, no misto de emoções aí no dia. Quanto ao nosso índice aqui do medo, o nosso monômetro, carinhosamente chamado por nós, ele está em 65, no patamar ganancioso, um patamar relativamente ok, um patamar muito bom para o atual momento. O índice do VIX está tendo uma queda de 0,5% na casa de 19, o que é bastante positivo. Abaixo de 20 realmente é algo que demonstra bons sinais na economia, bons sinais por parte dos investidores. O DXY, pasmem, está caindo 0,50 a 101 pontos. E já vamos falar um pouquinho a respeito disso, do motivo que está levando o dólar a cair. Então, DXY caindo também é positivo para nós aqui no Brasil. O dólar no Brasil também está caindo, diga-se de passagem. Pois bem, e os motivos que levam o dólar a cair, uma das questões é algumas informações relativas hoje ao PPI, a inflação de preços ao produtor, e as vendas no varejo. Vamos ver aqui, vamos colocar. São informações que foram recentemente divulgadas. Então, é esperado uma queda de 0,1% na inflação de preços ao produtor e uma queda de 0,8% nas vendas, no caso, no varejo. E vieram melhor do que o esperado. E por que esse dado é positivo? Vamos mostrar aqui o gráfico. Claro que nós temos situação ainda inflacionária dos Estados Unidos que ainda persiste, né? E se estou até confundindo aqui, onde é que está? Aqui, perdão, peço perdão. Tá aqui. O que acontece? Claro que a inflação dos Estados Unidos ainda persiste, e um dos motivos que levou a, no caso, que leva o bom humor dos investidores é o controle dessa inflação que está extremamente elevada. Então, logo a inflação de preço ao produtor, que é uma inflação um pouco mais difícil de ser controlada, né? Porque parte principalmente da questão da indústria, veio no percentual aqui melhor do que o esperado. Então, nada mal se nós pararmos para pensar. Então, realmente, nós vemos aí que do 6,8, perdão, que estava na base do acumulado dos últimos 12 meses, acabou fechando em 6,2. Então, é o menor índice se nós pararmos para pensar aí, pelo menos nos últimos 12 meses. No acumulado, tivemos pico lá em 11,5 lá em março, quase o dobro do que nós temos hoje. Então, realmente, talvez o pior já tenha passado. Esse é um prognóstico que nós fizemos aí. Também tivemos as vendas no varejo, que vieram pior, no caso, vieram em queda, mas por um lado é bom, porque também era um dos objetivos do Fed, do Banco Central norte-americano, fazer com que esse indicador caísse para diminuir a inflação. Então, nos Estados Unidos, nós tivemos informações que eu consideraria, na minha análise, positivas para o momento. E também tivemos inflação, divulgação da inflação na Europa, e que veio em 9,2, veio dentro do esperado, né? Vamos voltar aqui em cima. É esperado uma diminuição, perdão, de 10,1 divulgado em novembro para 9,2, veio dentro do esperado. E também o mesmo aconteceu com a Inglaterra, 10,7 para 10,5, também dentro do esperado. Vamos só colocar aqui o gráfico que demonstra que está em dois dígitos, ainda está no patamar extremamente elevado, mas está bem melhor do que estava. Muitos dizem que o pior já tenha passado, que o pico inflacionário já tenha ocorrido. Tá? Então, torcemos que isso realmente tenha acontecido de fato. Esse aqui é o gráfico já da União Europeia, 9,2, retomando a patamares aí meados de 2019.
2022. Dando sequência aqui, também tivemos outra informação relativa, falando sobre a questão de crescimento econômico relacionado à China. O PIB da China acabou desacelerando. A expectativa é que crescesse 5%, 5.000% em 2022 e acabou crescendo apenas 3%. Uma informação que não é tão positiva, diríamos. Outro periódico aqui também demonstrando de que é o segundo maior ritmo de crescimento, o mais baixo desde 1976, inclusive. Então, é o que acabou acontecendo em 2022. Só que, inclusive, aqui, esse gráfico aqui também relata as vendas no varejo que acabaram acontecendo, inclusive caindo de forma, uma clara tendência de baixa, cada vez menos vendas no varejo aqui, um claro sinal de desaceleração econômica. Só que tem uma perspectiva muito positiva para a China agora em 2023. Então aqui a China é para ser o maior driver, a maior referência de crescimento global agora em 2023, segundo algumas análises, segundo alguns estudos realizados pelas fontes aqui embaixo, né? Segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI. E aqui também, mais um dado aqui que demonstra sobre que as maiores economias do mundo elas tendem a estagnar agora em 2023. Entretanto, a China tem uma tendência de continuar crescendo para os próximos anos. 2022 aqui no canto, 23 no meio, 24 aqui no lado direito, demonstrando que a China é para ser mais uma, mais uma prova aqui de que como que não apenas o Brasil tem um cordão umbilical com a China, mas também demais países. Então, todos os países tendem a crescer com suas economias, se tudo acontecer dentro de uma projeção, se tudo ocorrer dentro de um cenário normal, né? Se isso de fato acontecer, as demais economias também vão crescer, mas num ritmo mais desacelerado. Então, essas são as projeções, e é isso que nós podemos falar hoje de China. 2022, China decepcionou, mas nós ainda vamos depender da China para o crescimento global. Pois bem, vamos falar aqui, só para finalizar essa parte, antes de nós falar dos gráficos, mais algumas informações das lojas americanas, de que, sim, as lojas americanas, eles estão agora... é claro que ainda está num imbróglio em relação às americanas com os bancos. Mais uma vez, mostramos o gráfico aqui, já compartilhamos no momento anterior. Outro gráfico falava sobre o percentual da dívida absorvida por cada banco e aqui mostra em questão de valores. Claro que o percentual, né, em questão de bilhões, tanto quanto que está comprometido cada uma das instituições. O Bradesco aqui demonstra-se mais comprometida. Entre as demais instituições aqui, o BTG, que não tem uma parcela, é claro que um dos maiores credores, que demonstra que o BTG digamos, não gostou de algumas questões judiciais que acabaram acontecendo, inclusive na reportagem que consta que o BTG não gostou, inclusive entrou com um mandato de segurança quanto à medida cautelar que acabou ocorrendo. E agora a Camila Faria, que já foi CFO, agora nova CFO das Americanas, que já trabalhou em outras instituições, vai ser a nova diretora do varejo. Então, sim, uma das novidades em relação às Americanas, a CVM agora abriu também alguns processos contra ela, 4 processos, e também temos mais... Os investidores também estão se mobilizando para ter o ressarcimento das perdas que acabaram ocorrendo com o fechamento das lojas. Então, com certeza, lojas americanas ainda vai ter muita informação, muita coisa a ser divulgada nos próximos dias, todo mundo se mobilizando de uma forma ou outra. Tá? Pois bem, vamos falar aqui para finalizar, mostrar como que nós estamos com nossos gráficos aqui. O dólar está caindo, no momento 0,59%, sendo cotado a 5,08%, patamar aí retornando lá a meados de 2022, inclusive, patamar bem, bem baixo. O Ibov está subindo 1,37%, renovando, inclusive, quase que renovando sua máxima anterior. Então, um cenário bastante positivo aí. Lojas americanas estavam em leilão hoje pela manhã novamente, e está tendo uma queda caindo aí mais 2%, sendo cotado a 1,86. E quanto aqui ao nosso painel, vamos aumentar aqui a tela. Os destaques altos temos Petrobras, Vale, Rende BBAS subindo, de forma, claro, considerando o volume deles, né? E também aqui no campo negativo nós temos como referência Magazine Luiza, lojas americanas também
e SUSP. Bom, pessoal, então foram esses principais detalhes. 10 minutos de economia, trazendo a você as principais informações que estão movimentando os mercados nessa manhã e podem movimentar os mercados durante essa quarta-feira. Então, fico nosso muito obrigado. Desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.